Então, meus irmãos, vamos tomar nossas Bíblias e o assunto que eu vou ministrar é sobre o bom obreiro do Senhor. O bom. Faço questão de frisar a palavra bom. Chega de obreiro mau, obreiro ruim. Chega. Chega de obreiro ruim, chega de obreiro falso. Não, o meu caso é o bom obreiro. O bom obreiro. O bom obreiro. Que Deus nos conceda a graça de sermos bons obreiros do Senhor. É o nosso assunto. O bom obreiro do Senhor. E nós vamos tomar 2 versículos como ponto de partida. Eu não vou cuidar da explanação dos versículos, apenas como ponto de partida, deixando o exemplo. 2 versículos. Em 1 Timóteo 4, versículo meia dúzia. 1 Timóteo 4, meia dúzia, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo. Veja como Deus é perfeito. Aqui não diz um perfeito, não existe obreiro perfeito. Existe bom. Perfeito só Deus. Serás um bom ministro de Jesus Cristo. Então é um versículo que estamos deixando como base dessa meditação. O bom obreiro do Senhor. Serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Veja, não é fabricado. Fabricar é fácil. É só ter uma planta. Como é que se fabrica automóvel? Os engenheiros trabalham durante algum tempo criando, depois vai sair 10, 20, 30 mil carros iguaizinhos. Como é que se fabrica canetas? É somente ter uma matriz, mas a Bíblia não diz que é fabricado, é criado. São todos diferentes, criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Que Deus nos guarde, irmão, de nunca invertir isso aqui. Deus quer primeiro a fé, ou seja, a espiritualidade do obreiro. A palavra fé aqui não vai pensar que é fé no sentido salvífico. É fé no sentido de a vida cristã, a vida espiritual, a vida de fé. Aquilo que está lá em Hebreus. Fé, a vida espiritual, isto é fundamental na vida do obreiro. Eu sei que dá trabalho. Se o dia tivesse 100 horas, não dava para o obreiro. Você que é obreiro sabe disso. Se o dia tivesse 100 horas, não dava. Mas é possível, com a graça de Deus, cuidar desta parte que diz a fé, a vida espiritual, a espiritualidade, a comunhão com Deus. Mas veja, além da fé é preciso, diz o versículo, a doutrina. E espiritualidade sem doutrina leva ao extremismo, leva ao exagero, leva ao extremismo. Agora inverta os papéis. Imagina uma pessoa que é de fato bamba em doutrina, conhece doutrina a fundo. Maravilha. Só que não quer saber da espiritualidade, de primar pela espiritualidade. Isto gera formalismo, isto gera frieza, enfim. Então é um grande texto para a meditação esta tarde. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O outro texto é no Antigo Testamento. Eu procurei equilibrar um texto do Novo e um texto do Antigo Testamento. 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 19. E versículo 10. Glória a Jesus. O versículo 10 diz assim, 1 Crônicas 19, 10.
Lembre-se que a repetição que eu estou fazendo não é mau costume, é meditação, estudo bíblico. A pregação devemos evitar isso, né? Mas estudo bíblico, meditação, é normal reiterar a referência. 19:10. Vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos. Como é que Joabe conseguiu isso? Faça uma ideia. Depois a sós deu um jeito para pensar, como é que ele conseguiu isso aqui? E escolher dentre os escolhidos. Não deve ter sido fácil. Quanto tempo ele levou? Como é que ele fez isso? Que era uma situação dificílima. Ele já estava com a tropa de elite, escolhido. Agora estava escolhido dentre os escolhidos. Como chegaremos a esse ponto como obreiros? Há obreiros que é escolhido dentre os escolhidos. Como é que ele chegou àquele ponto? Como é que o irmão chegou a esse ponto? Eu dormi de noite, sonhei, quando acordei estava assim. Mentira, não existe isso. Como é que o irmão e a irmã chegou a esse ponto? É o seguinte, eu dei 3 espirros, 3 pulos e fiquei assim, conversa. Houve um preço a pagar, houve uma participação humana. E diz aqui, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom. Mas lá em Crônica diz que Joabe, os irmãos conhecem essa situação aqui? A situação aqui foi uma guerra que estava sendo travada, e quando Joabe, que era o comandante do exército, descobriu, estava cercado pela frente e também pela retaguarda. Então foi preciso, dentre os escolhidos, fazer escolha. É claro que eu estou levando a coisa para o lado espiritual. Para o lado espiritual. Então, um texto do Antigo, outro texto do Novo Testamento, outro texto do Antigo. O primeiro pontinho que eu gostaria de abordar sobre o bom obreiro do Senhor. Ou seja, como o obreiro do Senhor pode se tornar um bom obreiro e continuar melhorando, continuar se aprimorando, continuar se aperfeiçoando. Que um obreiro poderá chegar ao ponto de dizer, sabe de uma coisa? Pelo tempo que eu estou trabalhando, pelos anos que eu tenho de vida, enfim, eu acho que eu já dei o máximo e etc, e daqui eu não passo. Meu irmão e minha irmã, se tiver irmãs aqui presentes, você e eu podemos melhorar, podemos avançar, porque nós estamos lidando, quem está ao nosso lado é o Senhor dos Exércitos, aquele que não somente é o nosso Salvador, mas também nos chamou para o ministério. Então, quais algumas coisas em nossa vida que, com a graça de Deus em primeiro lugar, nós podemos fazer e melhorar? Uma delas é o obreiro ler muito. Ler muito. É claro que não é ler qualquer coisa. E é claro que acima de tudo está a Bíblia. Eu não preciso nem tocar nesse assunto. Mas ler muito. E não vá me dizer que é fácil o obreiro conseguir tempo para isso. Se não houver planejamento, disciplina, autodisciplina, ele não consegue. Mas é um conselho que estou deixando. A Bíblia diz, persiste em ler. Está escrito. Persiste em ler. O obreiro lê muito. Muito, muito, muito. É claro que a Bíblia está em primeiro lugar. Mas além da Bíblia, o obreiro lê, quem sabe, dicionários bíblicos, manuais, livros, periódicos, enfim, estabelecer prioridades nessa parte. Enfim, então, pensemos nisso. Agora, tomemos cuidado, porque toda pessoa que lê muito tem tendência de falar muito. Toda pessoa que lê muito, eu não estou dizendo que é falador, tem tendência. Então ele tem que se controlar. Senão ele vai ser um eco daquilo que ele lê. Deus me guarde de fazer isso. Eu digo isso porque, como
pastor e também pela misericórdia de Deus como jornalista, a minha área que eu me aperfeiçoei em jornalismo foi documentação. Do contrário, esse obreiro passa a ser um eco daquilo que ele lê. Um eco, você sabe o que é eco? Quando você está entre duas montanhas, duas paredes, e grita e a outra responde. O eco não tem raciocínio, o eco apenas repete. Toda pessoa que lê muito tem uma tendência de falar muito. E aí é preciso tomar cuidado. Tomar cuidado. De vez em quando a gente escuta a reclamação. Mas ler muito. Os obreiros se recordam que o apóstolo Paulo era uma sumidade. Deus deu àquele homem, do lado humano, o preparo dele era um preparo fabuloso, como na linguagem de hoje, um rabino de alta envergadura. Deus lhe concedeu muitos dons e muito poder. E a Bíblia conta que no último livro que ele escreveu, que foi 2 Timóteo, a carta a Timóteo, ele disse: Timóteo, quando tu vieres, traze os livros, principalmente os pergaminhos, a capa que eu deixei em casa de Carpo e os livros. Imagine uma pessoa sabendo que daqui a pouco partiria para estar com o Senhor, pensando nos livros. Traze meus livros, principalmente os pergaminhos. O que vou dizer eu, Antônio Gilberto, que sou um pigmeu, tamanho de nada? Que vai dizer você, meu irmão? Nunca esqueço de uma vez, irmão Emanuel, que há muitos anos atrás, na nossa igreja em Cordovil, não era no Templo Novo, no Antigo, um irmão, que eu não vou dizer o nome, eu não quero saber de nome, sim, do fato, ele procurou o pastor Valdir, que na época era o pastor da igreja, para realizar uma cruzada de bairro, regional, local. Tudo bem. E eu fui convidado para fazer parte da equipe de apoio logístico. Tudo bem. Muito bem, esse pastor veio daqui da região que nós moramos aqui no Sudeste brasileiro, e etc, reunião preparatória, do lado dele, do nosso lado, enfim, reunião de rotina. E nunca esqueço de uma hora em que ele disse: eu não tenho livros além da Bíblia, e não quero livro nenhum além da Bíblia. Eu disse: então, infelizmente, eu nem posso convidá-lo para tomar café em minha casa, porque eu tenho meus livros. E eu fiquei pensando, como é que este homem se situa no Novo Testamento? O auditório aqui se recorda que o primeiro versículo do Novo Testamento começa com a palavra livro. Livro da geração de Jesus Cristo. Eu não vou abrir para ler, porque toma tempo, mas quem é que não conhece Mateus 1:1? Livro da geração. Então, meu irmão, imagine se você não quer saber de livro, como é que você vai se entender com o Novo Testamento? Hoje aquele homem está marginalizado. Não vou dar mais detalhes, que você termina descobrindo quem é, mas eu desconfiei dele. Agora, é claro que em primeiro lugar, a Bíblia. Então, tomemos cuidado. Agora, não esqueçamos do nosso alerta, que quem ler muito, periódicos, livros e tudo, pode ter a tendência de falar muito. E lá em 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra. Vamos tomar o versículo e ler rapidamente, é apenas um contato com o texto. 1 Timóteo 4, 12. Eu li agora na abertura o versículo meia dúzia. Nós vamos para ver o 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Veja, primeiramente em quê? Na palavra. E muita gente às vezes pensa que palavra neste versículo é a Bíblia, quando não é. O texto no original não tem nada a ver. Quem sabe se algum colega aqui, por algum descuido, já não pregou e ensinou isso aqui errado.
pensando que no versículo 12, palavra aqui é a Bíblia. Não, 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 não. É Timóteo, toma cuidado com a linguagem. Toma cuidado com a fala. Toma cuidado, equilibra o uso da fala, a linguagem. Mas palavra aqui não é palavra significando a palavra de Deus. E os irmãos sabem que é um dom maravilhoso que só o ser humano tem, a linguagem articulada. Há animais e pássaros que eles têm cântico, etc., imitam a voz, mas voz articulada e criada, só o ser humano tem este dom maravilhoso. Eu espero que aqui no auditório não haja ninguém que tenha tido problema de voz, ou seja, mudo, mas deve ser terrível. Só que tomemos cuidado. Então, meu primeiro ponto, como o obreiro que já é um bom obreiro pode melhorar? Lendo muito, a partir, é claro, da Bíblia. Um segundo fator, como o bom obreiro pode melhorar, pode avançar, o obreiro cursar formalmente. Formalmente quer dizer a base de currículo, a base de educandário. Hoje o estudo está muito adiantado, a ciência não para, de modo que nem eu vou me deter aqui a dar detalhes, mas há anos atrás, 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Hoje, a facilidade é incrível para estudar, de maneira formal. Então, o obreiro cursar formalmente. E depois que ele cursar, o nosso conselho é, continue como autodidata. Então, o que é autodidata? É a pessoa que estuda sozinho. Só que talvez como obreiro, eu não sei se aqui no auditório eu sou aqui o mais idoso, é bem possível. A gente olha daqui os rostos e é bem possível que eu seja o mais velho de todos aqui. Eu estou agora com 85, estou indo agora para 86 anos. Então um colega ali levantou a mão. É muita idade. É claro que uma pessoa que estudou formalmente, ele pode continuar estudando como autodidata, mas qual é o conselho que eu quero deixar como um pastor, um obreiro já antigo? É que se você, meu irmão, estuda autodidaticamente, ou seja, sozinho, peça ajuda de um pedagogo cristão. Peça ajuda de um pedagogo cristão maduro. Por quê? Caso você não tenha ajuda de um pedagogo, você só vai estudar o que você gosta. É natural. Estudar o que gosta. E tem muita coisa em curso que você não gosta e estuda porque tem que estudar, tem que fazer prova. Lembra quando você estudava português, matemática, informática, geografia, que tinha matéria que você tirava 10, e tinha matéria que tirava 3,5, 4,5. Por quê? Porque, digamos, criança, como é que ela tira nota tão baixa? Não gosta. A mesma coisa acontece espiritualmente. Não vá me dizer que não tem coisa de matéria de curso que você não gosta. Você estuda porque tem que estudar. E qual é a vantagem de um pedagogo cristão? Ele vai estabelecer para você um roteiro. Estude isso, estude aquilo. Um pedagogo experiente, ele é neutro nesse ponto. Senão, você vai ficar desequilibrado. Pende só para um lado, perdeu o equilíbrio. E é perigoso perder o equilíbrio. A Bíblia diz que quando um crente perde o equilíbrio espiritual, primeiro ele perde o equilíbrio para o lado direito. Está lá escrito. Josué, não te desvie nem para... Não é a esquerda. Eu demorei um pouco para dar tempo você pensar. Josué, não te desvie nem para a direita e depois nem para a esquerda. Esse versículo aparece na Bíblia mais de 11 vezes. Sempre Deus diz, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E muita gente pensa que o maior perigo para um obreiro se desviar é para o lado esquerdo. A Bíblia diz que não. O maior perigo é para o lado certo. Eu estou vendo o interesse dos irmãos, mas nem me peça que eu não vou ter tempo de continuar aqui. Mas a Bíblia avisa, cuidado com o equilíbrio. Então, em segundo lugar, como um obreiro que já é um bom obreiro,
Meus queridos irmãos, eu não estou falando de obreiro bom, estou falando de bom obreiro. Vocês sabem que na língua portuguesa, quando eu mudo a posição do adjetivo, ele passa a ser advérbio. Eu não estou falando de obreiro bom, estou falando de bom obreiro, que é um pouco diferente. Então, é ele cursar formalmente, e não cursando, ou mesmo cursando, ser um bom autodidata, estudando sozinho. Só que, para ser um bom autodidata, é bom seguir o conselho de um pedagogo cristão, maduro, de modo que ele indique o roteiro. Agora, é claro, irmãos queridos, que quando eu digo cursar formalmente, não somente matérias teológicas, mas seculares, isso entra também o vernáculo, a nossa língua materna. Eu não sei, irmão Emanuel, eu não sei, pastor Horácio, eu não sei, meus queridos colegas, por que é que as escolas bíblicas de agora, escola que eu digo, escola anual, o irmão sabe que grande parte das Assembleias de Deus no Brasil tem uma escola anual, chamada Escola Bíblica para Obreiro. Geralmente é meia semana, uma semana, 2 semanas. Eu alcancei o tempo quando era 30 dias, mas hoje ninguém faz mais com 30 dias. Por que é que essas escolas não incluem a matéria de português? Francamente, que é a nossa língua materna, o vernáculo, deveriam inserir. Então, se tem algum colega me ouvindo aqui e realiza escola bíblica anual, eu estou acabando de chegar, o pastor Emanuel estava lá, estamos acabando de chegar de São Paulo, do encerramento da escola bíblica, a escola bíblica anual. Eu sugiro que você inclua no calendário da atividade uma escola bíblica. Quem sabe, essa semana, uma semana, 2 semanas. E não esqueça de incluir vernáculo, ou seja, língua materna, o português. Está, é claro, aqui nesse contexto. Porque às vezes, imagine um obreiro usando o microfone como eu estou usando aqui em público, e vamos supor que ele diga: irmãos e irmãs, eu vos saldo. Como é que fica o auditório? Eu vos saldo com a paz do Senhor. Se a pronúncia correta é saúdo, fica ruim, uma pessoa fica toda gelada ali, espremida, sem saber o que fazer. Imagina uma pessoa usando o microfone e dizer: quem não nascer de novo, não é nascer, é nascer. Sim, mas não tem o S, mas o S não soa. É problema do latim. Francisco José do Nascimento, mas tem um S, deixa o S para lá, o S é problema do latim. Uma pessoa que conheça a fundo o idioma, vai dizer: bom, se ele nem sequer sabe se expressar na língua dele, ele quer que eu aceite o Jesus dele? Eu costumo dizer, irmãos, que a linguagem correta não salva o pecador, mas salva a reputação do preletor. Vou repetir: a linguagem correta não salva o pecador, mas salva a reputação do pregador, do preletor. São casos que eu estou simplesmente mencionando aqui. Escuta, aquela pessoa veio para perturbar o culto. Perturbar não, perturbar. E veja, quase todo mundo diz perturbar. Aquele carro está perturbando. Se mais dá trabalho, deixa dar. Está na língua portuguesa, perturbando. Aquela irmã acabou de comprar casa própria. Própria não, própria. Em casa, na cozinha, mas já pensou no microfone dizer isso perante o público? Então está dentro desse ponto número 2. Imagine eu dizer assim: escuta, irmão, muito obrigado pelo que o irmão fez para mim. Não tem de quê, não há de quê. É uma expressão idiomática. Não é não tem. Fazem 15 dias que ele chegou. Fazem não, faz 15 dias. Esse verbo é impessoal. Eu estou vendo o interesse dos irmãos, parabéns. Eu pensei que não houvesse interesse seu nesse tipo de coisa que é o vernáculo. Vamos para um terceiro pensamento. Como o bom obreiro,
pode melhorar. Pode melhorar. O obreiro relacionar-se com pessoas cultas. Dá trabalho. Pessoas cultas que eu estou dizendo, mas pessoas simples. Geralmente toda pessoa culta é muito simples. Quando você vê gente que separa-se de todo mundo e é cheio de 9 horas, pode ver que não é ninguém. Toda pessoa competente é simples, fácil de você se aproximar. O obreiro relacionar-se com pessoas cultas, participar de eventos evangelísticos, cristãos. Eu sei que não é fácil. O dinheiro que você gasta, viagem, sono, pousada e tudo. Mas, meu irmão, vale a pena. Agora tem que ver quem é que está lecionando. Infelizmente, acontece às vezes de você voltar de um evento e dizer: está vendo, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, perdi tudo. Infelizmente acontece isso. Eu aconselho aos colegas que estão me ouvindo, que são pastores de igreja, tenha cuidado com quem você convida, para depois não haver tanta frustração. Mas um terceiro elemento que pode ajudar em um obreiro que já é um bom obreiro ser um obreiro ainda melhor: relacionar-se com pessoas cultas, participar de eventos cristãos apropriados e também adquirir o material midiático, que geralmente é distribuído ali, guia de estudo, DVD, enfim, material. Agora, eu estou fazendo uma ressalva: quem é essa pessoa? É uma pessoa, de fato, é um instrumento de Deus, simples, cheio de graça e de unção, mas é simples. Mas é um terceiro elemento. Há obreiros que são limitados na sua cultura bíblica e secular. Não se ofenda com o que eu estou dizendo. Deixa eu completar o pensamento. Há obreiros que são limitados em sua cultura bíblica e secular e ainda não participa de evento nenhum. Se isola completamente. Isso complica. Veja um caso como o do Brasil. O Brasil, nossa nação, há 10 ou 15 ou 20 ou 25 anos atrás, era muito carente na área de aculturação e na área de escolaridade ou escolarização, as duas coisas, aculturamento e escolarização. Hoje, apesar dos pesares, é claro que eu estou falando do governo municipal, estadual e federal, nós temos muita escola, muito educandário por toda parte. A minha pergunta é: como é que fica a igreja nesse contexto? Como é que fica a igreja? Como é que fica o obreiro nesse contexto? Ele precisa melhorar, ele precisa avançar. Há obreiros que são limitados na sua cultura bíblica e ainda se isola de pessoas apropriadas e se isola de eventos como seminários, conferências, escolas bíblicas, encontros, exposições, enfim. Eu sei, irmão, que não é fácil. Quem tem família, mesmo tendo carro, não é fácil, mas é possível. Com planejamento, com oração, é possível. Eu tinha colocado na minha lista aqui de pensamentos o exemplo do apóstolo São Paulo. Um homem que Deus levantou naquele tempo, de grande cultura, de grande envergadura, e tinha um grande grupo de colaboradores que o acompanhavam. Qual é o livro do Novo Testamento que mais cita esses companheiros? Colossenses. Quando você tiver tempo, dê uma olhada em Colossenses. Há um grupo de obreiros que o acompanhavam. Imagine como aquelas pessoas não aprenderam com o apóstolo devido à convivência. Vou passar para um quarto pensamento: como o bom obreiro pode aprimorar-se. O obreiro ser um bom observador, mas também um observador bom. O que é um bom observador? É um observador idôneo, competente. E observador bom é a pessoa que é sadia, espiritualmente falando, sadio. Do contrário, ele só vai reconhecer e levar a sério
erros e falhas nas pessoas, nos eventos. Não, Deus nos guarde. Ele precisa primeiro ser um bom observador, de modo que ele retire lições. Vou pedir que os irmãos abram uma passagem da Bíblia para ilustrar isso. Ser um bom observador, e não apenas um observador bom. As lições da vida. A vida é uma escola. Ninguém vai passar por essa escola sem aprender muita coisa. E essa é a escola da observação. Vamos dar uma olhada rápida em 1 Reis, capítulo 14. Primeiro livro de Reis, capítulo 14. Se o observador for um mau observador, ele só vê coisa errada nos hinos, na igreja, na mensagem, e de nada vai adiantar. 1 Reis 14 e versículo 13. É claro que eu poderia pedir que alguém lesse, mas eu dou preferência eu mesmo ler devido ao microfone. A minha voz também não está lá grande coisa. 1 Reis 14 e 13. Todo o Israel, acredito que já deu tempo os irmãos localizarem. Todo Israel o pranteará e o sepultará em sepultura, porque os outros irmãos foram entregues para os cães comer e as aves de rapina. Teve um caso aqui que o profeta disse: não, esse aqui não vai ser comido pelos corvos. Não desperta a nossa atenção? Vou ler novamente o versículo, o 13. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa. Como é que você explica isso, irmão? Lembra desse caso? É o filho de Jeroboão primeiro. Alguém lembra aqui de Jeroboão primeiro? Foi um homem desviado, ímpio, idólatra, desavergonhado. Jeroboão primeiro, o filho de Nebate. Lembra dele? Um homem que de fato perturbou o reino de Israel, dividiu, era idólatra, tudo que era de ruim. Como é que ele teve um filho que nele tinha coisa boa? Só um observador, que seja um bom observador. O profeta disse: olha, todos os outros que morrerem vão ser jogados no campo para os corvos, as aves de rapina. O menino dele não, é o único que vai ser sepultado em sepultura, porque nele se achou coisa boa. Então, gente, irmão, que você imagina que não tem nada que preste, pode ter, mas eu não consigo descobrir, porque eu só vejo coisa ruim nos outros. Você entendeu bem o que eu quero dizer? Então temos cuidado na observação, para ser bom observador, e não apenas observador bom. Do contrário, a pessoa só vê hino errado, orquestra errada, toca errado, prega errado, o templo está tudo errado, quando pode haver coisas boas. Como é que você explica esse menino ter coisas boas? Se o pai e a mãe, o pai Jeroboão, o filho de Nebate, meu Deus, foi um homem que praticamente arrasou, inclusive causou a divisão do reino, enfim. Vamos ver um segundo caso. 2 Crônicas. Então, que Deus nos abençoe, que eu e você não deixemos de observar as coisas, mas como bom observador, para ver os pontos positivos. Se tiver ponto negativo, deixa para lá. Mas o ponto positivo, aproveita. Veja 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19. Enquanto pegamos aqui um gole d'água. 2 Crônicas 19. Localize o versículo 3, que diz assim: boas coisas
contudo se acharam em ti. Irmão, lembra desse homem quem foi? Um rei chamado Josafá. Josafá era um bom crente, só que, coitado, cometeu fraqueza. Ele era um servo de Deus temente. Eu não conheço a história de Josafá, um homem piedoso, só que aliou-se com Acabe. Quem era Acabe? Um desviado, terrível, desviado, apóstata. Josafá se aliou com ele. E quando ele disse: Josafá, tu irás à guerra comigo contra o rei da Síria, pode contar comigo que eu vou, enfim, etc. E outra coisa, Deus usou um profeta para repreendê-lo, enfim. Mas veja o que é que diz o versículo 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti. Então, Josafá merecia? Não, Josafá merecia castigo, morte, em tudo. Mas nele foram encontradas coisas boas. É a Bíblia que diz. Então, irmão, tem gente por aí que você e eu fica falando, só vendo coisa errada na vida dele, na igreja dele, no trabalho dele. Pode ter coisa boa no meio, mas a gente é tão ruim que só vê o lado errado. Depois medite quando você puder. No caso do filho de Jeroboão, que não deu tempo de meditar, depois leia aquela passagem toda. E depois estude com cuidado essa passagem aqui de Josafá, que eu estou apenas mencionando sem tempo. Veja, Deus não esquece, Deus usou um profeta. Só olha, você vai ser uma exceção, porque em você se achou coisas boas. Não é querendo dizer que ele ia para o céu, mas veja como Deus é justo. Então que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Quem sabe se nós não temos coisas boas e o povo só fala ruim da gente. Só fala ruim. Deus nos guarde. Um quinto pensamento que estamos deixando nessa reunião de obreiros, sobre o bom obreiro do Senhor. 1 Timóteo 4,6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom. Veja, não é perfeito. Não existe obreiro perfeito, infalível. Deus sabe que o meu trabalho e o teu não é perfeito, mas Ele aceita. Quando trabalhamos com fé, com alegria, com gratidão, com amor, com retidão, Deus aceita. Deus é justo, Ele não diz: serás um obreiro perfeito, serás um bom. Bom não é perfeito. É tanto que em Mateus 25 Ele diz: bem está servo bom e fiel. Não é servo perfeito. Mas esse servo bom pode melhorar. É o que nós estamos abordando. Como é que o obreiro, mesmo um obreiro maduro, pode progredir e avançar e aperfeiçoar-se? Um quinto pensamento: o obreiro deve sempre estudar a Bíblia. Se você está tomando nota, eu aconselho você a sublinhar a palavra sempre. Sempre. Estudar eu não posso admitir uma pessoa que é obreiro, diácono, auxiliar, chefe não sei do que, do coral, enfim, vínculo com o ministério, não posso admitir que ele não estuda a Bíblia sempre, ou seja, continuamente. É claro que acontece um dia ou outro, você tem que viajar, um caso de doença, quem é que não entende isso? Mas fora disso, sempre. E quais são os conselhos que eu estou deixando? Para estudar a Bíblia, sempre, estudar não é ler, sempre, você precisa ter organização, ser organizado. Organizado em que sentido? Tempo. Qual é o tempo que eu reservei para estudar? E se for possível, respeitar aquele tempo. De vez em quando muda. No meu caso, se os irmãos me der licença de eu citar exemplos meus, já houve casos na minha vida que eu estudava a Bíblia à noite. Pegava muitas vezes de 11h30 até meia-noite e meia. Depois a coisa mudou. E eu passei a estudar no outro horário. Hoje já está no outro horário. Isso é normal, depende das circunstâncias. Mas estudar sempre. Horário, local de estudo. Se for um local impróprio. Então, qual é o local onde você estuda a Bíblia? É um local apropriado? É um local onde há silêncio? Já pensou um casal que tem crianças pequenas? E etc. Tudo isso tem que pensar. E outra coisa, e a iluminação no local. Já pensou você estudar a Bíblia e não consegue porque está tudo escuro?
Pensemos nisso. Organização envolve tempo, horário, local de estudo, silêncio, iluminação, mas requer também método. Como é que você vai estudar sem método? Como é que você estuda gramática, matemática, informática, sem método? Não existe. Tem que haver um método. Eu tomo a liberdade de citar para os irmãos que se alguém aqui precisa ter uma ideia de método de estudo da Bíblia, no meu livro Manual de Escola Dominical, eu coloquei pelo menos os 7 principais. São muitos. Lá eu coloquei os 7 principais. Mas, meu irmão, você dizer que estuda a Bíblia sem método, não é possível estudar sem método. O que quer dizer a palavra método? Inclusive, essa palavra está no Novo Testamento. Não como em português, M-E-T-O-D-O. É claro que está no original. É um caminho para chegar a um destino. Se eu vou daqui, por exemplo, para Petrópolis, e não conheço a estrada, nem tenho GPS, como é que eu chego lá? Se não tiver uma informação, um mapa, uma coisa, tem que haver um método. Então, organização, método de estudo, mas é preciso muita concentração e oração. Concentração. Eu sei o que significa isso, porque agora, por exemplo, quando meu irmão faleceu, eu tive que correr lá às pressas, mesmo depois, eu passei um mês fora do Brasil, a serviço. O irmão Horácio acabou de mencionar que eu, pela graça de Deus, faço parte do diretório de uma universidade da Assembleia de Deus lá na América. E eu brincando com eles, agora há pouco tempo, eu disse: para que vocês querem um brasileiro aqui? Vocês têm tudo aqui. Vocês têm prédio, vocês têm talentos, vocês têm dinheiro. Para que um brasileiro aqui? Eles disseram: mas você se esquece que no Brasil está a maior Assembleia de Deus no momento no mundo. Eu me calei. Então, regularmente eu tenho que ir lá para me desincumbir da minha tarefa, enfim. Mas, voltando ao assunto, concentração e oração. É preciso também anotações. Eu aconselho anotações organizadas. Como é que vamos ter anotações organizadas se eu não tenho organização? Qual é a organização, irmão Gilberto? Meu irmão, há uma meia dúzia que eu poderia sugerir, como seja ordem alfabética, enfim. Mas quem estuda a Bíblia, você tem que fazer anotações. Eu louvo a Deus porque nesses 60 e poucos anos de estudo da Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia em 53. Muita gente aqui não era nem nascida. Em 50, estudar. E graças a Deus que Deus me deu uma esposa que me ajuda. Se não fosse a ajuda da irmã Yolanda, não conseguiria. Hoje são 15 volumes de 400 páginas, só de notas, de Gênesis e Apocalipse. 15 volumes de 400 páginas. De A a Z, de Gênesis e Apocalipse. Hoje mesmo coloquei mais páginas lá. Eu espero que, se Jesus ainda demorar um pouco, eu consiga publicar aquilo. Mas é matéria digerida, pensada, orada, lágrimas e lágrimas ali. Muitas vezes páginas molhadas de lágrima, de emoção. Mas às vezes também de lutas. E lá está o resultado do trabalho. Eu creio que os irmãos conhecem o livro dos Salmos, onde de vez em quando o salmista fala de lágrimas e lágrimas. Diz que o choro pode durar até uma noite. Glória seja a Deus. Então, estudar sempre a Bíblia. E eu vou tomar uma referência e passar adiante, que o nosso tempo já está chegando. Dê uma olhada rápida no livro de Esdras, capítulo 7. São passagens conhecidas. Esdras. Muita gente pronuncia, já que é reunião de obreiros, muita gente pronuncia Esdras. Se você puder, pronuncie com o E aberto, Esdras. Mas se disser Esdras, nem por isso nós vamos brigar. 7, versículo 10. Livro de Esdras. O Brasil, sendo um país como é imenso,
As pronúncias variam de vez em quando. Há lugares que o som é aberto, no outro lugar o som é fechado. Esdras 7, versículo 10. Que diz assim: porque Esdras tinha preparado. Você ainda vem dizer que eu e você não tem? Não, irmão, não. Para conhecer a Bíblia a fundo, basta ser cheio do Espírito e ficar quieto. Deus despeja tudo lá dentro. E agora, que é esse versículo aí? Esdras tinha preparado seu coração, ele fez a parte dele. Ou seja, se não fizermos a nossa parte, como é que Deus fará a parte dele? Esdras tinha preparado o seu coração, é o lado dele. Alguém se lembra lá de 2 Timóteo 2, onde a Bíblia diz: procura apresentar-te, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem. Então é o lado humano. É claro que no fim das contas, toda a glória é de Deus, toda a glória é dele, porque se não for o seu poder e a sua providência, nada é feito. É tanto que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Me dê toda a glória, que no fim das contas sou eu que fiz tudo. Agora tem o nosso lado. Tem o nosso lado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Querem dizer que se o edificador tem sucesso, é porque Deus dá vida, dá unção, dá inspiração, dá saúde, dá tudo, enfim. Glória seja o seu nome. Esdras 7:10. Esdras tinha preparado. Você ainda vem me dizer que foi Deus que preparou? Foi Esdras? Agora é claro, com a graça de Deus. Tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar. Como é que eu me meto a ensinar sem primeiro cumprir essas duas fases? Vou voltar ao versículo 10, que diz: primeiro buscar, segundo cumprir, e terceiro ensinar em Israel. Ensinar em Israel. Um sexto pensamento que estamos deixando como o bom obreiro, como está em 1 Timóteo 4:6. Serás um bom obreiro, um bom ministro de Jesus Cristo. Um sexto pensamento: o obreiro deve sempre dar toda a glória a Deus. E às vezes nós esquecemos por alguma razão. Dá sempre, buscar a glória de Deus e dá sempre toda a glória a Deus. Não é dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, isso aí é glorificar a Deus. Eu digo dar a glória, atribuir tudo a Deus, porque de fato vem tudo dele, vem tudo dele. E há referências que gostaria de ler, mas estou deixando passar. Um sétimo pensamento: como o bom obreiro pode aprimorar-se, melhorar. O obreiro deve ser sempre humilde de espírito. Humilde de espírito. Humilde de espírito. Por quê? O humilde de espírito aprende mais. Fui lá na escola bíblica, fiz um curso, não consigo entrar nada na minha memória. Pode ser que a pessoa é orgulhosa. O orgulho impede. O humilde aprende mais. O humilde aprende mais rápido. Como é que você aprendeu aquele negócio tão depressa? Você pode ser que seja uma pessoa humilde de espírito. O conhecimento entra com uma facilidade incrível. O obreiro humilde, ele aprende mais rápido e aprende correto. O orgulho faz a pessoa aprender errado. Como é que você aprendeu assim? Eu fui verificar, você está certo. Eu aprendi. Pode ser o orgulho. O orgulho faz a pessoa entender errado e aprender errado. Deus nos guarde. É terrível o orgulho. A humildade é diferente. Outra coisa, uma pessoa humilde que eu digo, humilde de espírito, o conhecimento entra para ficar a vida toda, não sai mais. Mas isso aqui eu aprendi faz 30 anos continua. Pode ser que você seja humilde. Eu estava há poucos tempos em Belo Horizonte, lecionando na escola bíblica. Eu vim colaborando ali há bastante tempo em Belo Horizonte. E um colega do outro lado da rua me fez sinal para esperar por ele. Eu aguardei. E ele disse: irmão, eu queria apenas
Eu sei que o irmão vai entrar agora, mas eu não aguento, eu teria que falar isso. E pedi para o irmão me aguardar aqui, porque aquele assunto que o irmão ministrou da vez passada, entrou e não saiu mais. Cada vez está mais vivo, mais vivo, mais vivo. E eu fiquei admirado, porque aquele obreiro é um homem talvez de uns 80 e tantos anos de idade. Eu fiquei pensando comigo, deve ser um obreiro humilde, porque o ensino, quando entra no humilde, não sai mais. Não sai mais. Um oitavo pensamento que estamos deixando: como é que o bom obreiro serás um bom ministro de Jesus Cristo pode melhorar? O obreiro orar mais e orar muito mais. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil eu, Antônio de Gilberto, dizer, eu tenho que confessar meus pecados. Não é fácil eu dizer isso, mas eu pergunto, quem vai aqui? Eu vou chamar aqui irmão Horácio, irmão Manuel, para num segundo ocupar o meu lugar? Eu mesmo tenho que falar. Em que sentido? Porque alguém poderá pensar aqui que eu sou um gigante na oração, e Deus sabe que não é bem assim. Então ensinar numa hora dessa é difícil, mas o obreiro orar mais e orar muito mais. Agora não se esqueça que orar é uma coisa tão maravilhosa que você pode orar de 1000 maneiras. É claro que às vezes nós podemos orar de rosto no chão, prostrado, agradecido, e tem hora que você está até no volante, de olhos abertos, e está orando, e Deus está ouvindo, porque é o momento que você tem para orar. Graças a Deus que a oração é maneira ilimitada de orar, e Deus ouve. Agora, se eu posso orar em pé, não devo orar deitado. Se eu posso orar ajoelhado, não devo, enfim, depende. Mas graças a Deus que podemos orar, e Deus ouve a nossa oração. Glória seja ao seu santo nome. E nessa parte da oração, deixe-me ilustrar com um versículo. Nosso tempo, falta agora poucos minutos. Jeremias 33 e versículo 3. Jeremias 33, 3. Glória, os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Graças a Deus, um povo alegre vai longe, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Um povo alegre vai longe. 33, 3. Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Então veja, é muita coisa que Deus nunca fará se a gente não orar. Clama a mim. Eu estive olhando isso aqui no texto hebraico. Pela graça de Deus temos liberdade. E clamar aqui é oração continuada. Não é apenas clamar uma vez, mas clamor constante. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas que não vão mudar e que não sabes. E veja, o caminho é a oração. E de fato, você que é obreiro sabe que tem muita coisa na vida do obreiro que ele só aprende só com Deus, a sós com Deus, na escola da oração. Inclusive coisa a respeito do povo que você trabalha com ele e trabalha para ele. Um nono pensamento, um nono item, um nono pensamento que pode ser uma bênção na vida do obreiro, no sentido dele melhorar, aperfeiçoar-se, avançar. É o obreiro ter continuamente sobre si o óleo da unção do Espírito Santo. Eu estou usando simbologia do Antigo Testamento. Os irmãos se lembram que lá os ministros eram ungidos de maneira permanente. A Bíblia diz que Moisés derramava o óleo, não era pingava, derramava o óleo da unção. Lá no Salmo 133, que nós vamos ler rapidamente. Eu creio que você conhece bem essa bênção, que é o Salmo 133, um salmo bem curtinho, mas não custa nada uma passagem rápida no versículo 2.
Salmo 133. É um dos livros muito mencionados no Novo Testamento, é o livro de Salmos. 133. E versículo 2. O primeiro diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Irmãos, estão vendo como a lei que eu digo como dispensação, lei com L maiúsculo, como a lei era uma dispensação limitada, só pôde levar Israel até a união, já era uma grande coisa, não conseguiu levar o povo à unanimidade. Você conhece a palavra unanimidade no Antigo Testamento? Não existe. E no Novo Testamento, a todo instante aparece unanimidade, unidade, unanimidade. Mas é o Espírito Santo que faz isso, quando ele tem plena liberdade de agir. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Veja, o Espírito Santo quer, em primeiro lugar, agir em nossa mente, nossa mentalidade, nosso pensamento, nossa inteligência, as funções da inteligência, da mentalidade, inclusive o próprio cérebro, que assim seja na minha vida e na sua. Sobre a cabeça, é claro que espiritualmente é a nossa mentalidade, a nossa capacidade mental, que desce sobre a barba, por que é que barba é repetido? Uma vez eu estava conversando isso com um rapaz da escola dominical lá de Corovillo. Um dos rapazes de Corovillo me procurou e disse: irmão Gilberto, eu acho que isso aqui é poesia. Eu digo: não, na Bíblia não existe nada por acaso, tudo foi planejado por Deus. É ela mesma que diz, toda ela é de inspiração divina, toda. Por que é que aqui barba é repetido? Vou repetir a leitura, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça. Veja, não diz cabeça, que desce sobre a barba. Por que repetido? E depois diz, e que desce a orla de suas vestes. O óleo da unção divina, ou seja, o poder do Espírito Santo, primeiro na mente. Meu irmão, se não for isso, desculpe a minha linguagem franca, você e eu fica louco. O ministério não é coisa fácil. Eu sei, porque se não fosse a ação do Espírito Santo na minha mente, eu tenho para mim que eu estava sepultado há muito tempo, não aguentaria. Mas Deus renova, restaura, recria, faz tudo novo. Mas quando chega em barba, diz barba. Por que 2 vezes? É melhor deixar essa pergunta para os irmãos pensarem e depois darem uma resposta. Mas não venha dizer que isso aqui é lei do acaso. Porque é que entre os hebreus, qual era o sentido da palavra barba? Porque para nós ocidentais não tem nada a ver. Nós somos brasileiros, moramos no Ocidente, mas no mundo hebreu, qual era o significado da barba entre os hebreus? Não eram os vizinhos. O versículo diz que desce a orla das suas vestes. Lembre-se que vestes aqui eram as vestes sacerdotais. Lembra que o sacerdote, quando ele entrava no santuário, ele vestia-se com vestes apropriadas, que representa o exercício prático do ministério. O exercício prático. E um 10º pensamento, que o nosso horário, meu relógio, faltam 5 minutos, mas o relógio da igreja, está lá em cima. Está certinho, faltam 5 minutos. Então, um 10º pensamento que eu estou deixando: como o bom ministro, o bom obreiro pode aprimorar-se? Pedindo ajuda, solicitando ajuda. Ou seja, quando um diácono, um presbítero, um pastor, quando ele tem problemas, digamos na família, com a esposa, ou esposa com ele, ou com os filhos, com quem ele vai se aconselhar?
Quando um membro da igreja tem dificuldade, não é difícil. É só ele procurar o pastor dele. Mas quando um pastor tem dificuldade, com que ele vai se aconselhar? A igreja, a convenção, tem que ter pessoas capacitadas para ajudar nesse sentido. Capacitadas para ajudar, não para fofocar. Espero que isso não esteja sendo gravado, né? Mas para ajudar. Pastoreio, chamado pastoreio de pastores. Já imaginou um obreiro engolir sozinho os problemas que ele está vivendo, porque não tem com quem compartilhar? Não há confiança? Com quem o obreiro vai aconselhar-se quando ele tiver dificuldades e problemas e crise? Você ainda vem me dizer que um obreiro não entra em crise? Jesus teve crise. Lembra quando ele disse: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Se eu beber, contudo, seja feita a tua vontade. E ele enfrentou a crise e venceu e superou. Jesus, como homem, teve crise. Então, a minha pergunta número 10 é: com quem o obreiro vai se aconselhar quando ele enfrenta dificuldades na família, doenças, enfermidades, disciplina, quando ele tem que disciplinar colegas no próprio campo dele, disciplinar, quando ele muda de igreja, muda de campo, quando ele é caluniado, difamado, acusado de maneira injusta, como ele vai se aconselhar? Irmão, lembra que Jesus escolheu 12 e um deles se tornou traidor. E você pensa que você é diferente de Jesus? Não, nunca tive. É só aguardar mais um dia que ele vai aparecer na estrada. É só aparecer mais um dia. Agora, o que vamos fazer se isso acontecer? Fazer como Jesus fez. Jesus deixou Judas de lado, deixou Herodes de lado, e foi direto ao Calvário. Ninguém impediu. E lá ele realizou. Então, que Deus nos acuda nesse particular. Deixemos isso de lado e vamos até o fim da carreira, como está escrito, né? E como o obreiro vai se aconselhar quando houver divisão no campo? E quando houver traição e complô? Por que, irmão Gilberto? Tudo está acontecendo hoje, e muito por aí afora. Mas sempre aconteceu, sim, mas acontecia de maneira uma aqui, hoje está sendo quase que geral. É a aproximação da volta de Cristo. E quando acontece maus obreiros no campo, a igreja aqui se lembra de Davi, quando assumiu o trono, enfim. Irmão, se lembra que, além da revolta do filho dele, de repente apareceu um homem chamado Ziba, com 2 jumentos, carregado de coisa boa, cachos de uva e não sei o que, e aquilo outro, muita coisa. E Davi, coitado, descalço, envergonhado, na descida do Monte das Oliveiras, ele não ia lutar contra o filho. Disse: Ziba. Os irmãos lembram quem era Ziba? Ziba era um servo de Saul. Ziba, para que é que tudo isso? É para o rei, meu senhor. Davi desconfiou, porque ele era servo de Saul. O Ziba não apenas era servo, era parente. Ziba, para que tudo isso? Caixa de passas e azeite, cobertores para o rei. Davi desconfiou. Quando você lê a história, nota que o Ziba era traidor. É o tipo do obreiro que é aberto. Não, eu sou do contra, mas você lembra que logo ali na frente apareceu um homem chamado Simei. E o irmão lembra que o Simei estava com as mãos cheias de pedra, jogando em cima do rei Davi, jogando no jumento que o ia transportando, jogando poeira, inclusive gravete, jogando e dizendo: bem feito, hoje você começou a pagar a sua conta, seu sanguinário. É tanto que Isael, um dos guerreiros de Davi, disse: Davi, basta piscar o olho para mim, eu tiro a cabeça dele. Davi disse: não, deixa. Esse é tipo do obreiro, é tipo do opositor declarado, que é do contra. Quando um obreiro enfrenta uma situação dessa, com quem ele vai se aconselhar? Então é um ponto que parece negativo. A igreja, a convenção, precisa ter homens
de Deus, instrumentos de Deus, usado para isso, para aconselhar. Quem tiver interessado depois, convém ler Lucas, Atos 15, o capítulo todo, onde tem um pouco disso aqui. Concluindo, meus irmãos, eu queria concluir com 2 versículos também. Eu comecei com 2. Comecei com 1 Timóteo 4,6, aonde a Bíblia diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom. Deus não diz perfeito, Deus diz bom, ministro de Jesus Cristo. Eu li também Crônicas, aonde diz que foi encontrado coisas boas naquele caso. Mas queria ler Lucas 10, versículos 1 e 2 para concluir. Lucas 10, versículos 1 e 2. Glória a Jesus. Irmão Horácio, a reunião de obreiros aqui é mensal ou é trimestral? Mensal. A nossa reunião em Cordovil também é mensal. É mensal, porque tem igreja que faz trimestral, né? 10 e versículos 1 e 2 de Lucas. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. 2. E dizia-lhes: grande em verdade é em verdade a seara em que eu e você estamos, mas os obreiros são poucos. Os obreiros mesmos, obreiros legítimos, são poucos. Rogai. Então, aquilo que eu disse no princípio, o santo ministério da intercessão. Por que é que Deus age assim? Não sei. Deus não tem obrigação de dar satisfação nem a você nem a mim. Mas é muita coisa que Deus nunca fará se a igreja não interceder, se o crente não interceder, se nós não jejuarmos. Olha aqui uma evidência: rogai ao Senhor da seara que envie. Então, esta tarde, que temos aqui dezenas de obreiros, a começar de mim mesmo, oremos no sentido intercessório, sempre, Senhor, envia obreiros, envia tu mesmo, Senhor, obreiros, não são perfeitos, mas são bons obreiros. É claro que nenhum obreiro inicia o seu trabalho de maneira satisfatória. Quem é que não sabe disso? Todo mundo inicia como recruta. Mas não vai me dizer que você hoje cometa os mesmos lapsos que cometia quando ingressou no ministério. Observando, aprendendo, amadurecendo. Lucas 10, 1 e 2. O 2 termina dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem sabe se é razão porque nós estamos tendo tão maus obreiros hoje, não é por causa de falhar aqui. Oremos mais, intercedendo. Mas a causa não é minha, é nossa. Ela é do Senhor, mas é nossa. A segunda referência que queria deixar é Romanos capítulo 11 e versículo 13. Romanos. Então, o nosso pedido, a começar por mim, intercedamos mais diante de Deus para Ele enviar obreiros. E é claro que quando Deus toma a frente, são obreiros, não são perfeitos, mas são bons obreiros. Romanos 11, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. O apóstolo Paulo dizendo: enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu elevarei meu ministério, eu melhorarei. A palavra glorifica, uma das palavras mais difíceis da Bíblia é a palavra glória, porque depende do contexto. Nesse contexto aqui, quando diz glorificarei, em que sentido? Elevarei, melhorarei, aprimorarei, farei tudo para um ministério excelente. Eu exaltarei, eu glorificarei o meu ministério. Então, irmãos queridos, eu peço licença para encerrar aqui, devolver o microfone para o pastor Horácio,
E também peço licença aos irmãos de retirar-me em seguida, porque preciso retornar para casa, devido às atividades daqui a pouco, lá na igreja, que temos algum compromisso. Senão ficaria com os irmãos até o encerramento. Mas a razão é que dia de domingo, como os irmãos sabem, é um dia cheio para todos os obreiros, e eu peço licença para retirar-me imediatamente. Mas peço que o pastor Horácio ou o pastor Emanuel reassuma o microfone aqui. Que a graça de Deus seja multiplicada sobre cada um de nós, nossas famílias, nossas igrejas e também o povo a quem nós servimos pela graça de Deus. Amém. Glória a Jesus.